Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui sobre pensadores da criminologia. E hoje eu estou trazendo aqui um sociólogo, um criminólogo norueguês, né? De novo, eu já fiz alguns vídeos sobre autores australianos. Hoje eu estou querendo trazer aqui um norueguês, porque eu quero que a gente tenha uma visão global, né, de tudo que é feito mundo afora. E eu escolhi um norueguês primeiro porque, pode pôr até na tela, viu, Rafael? O Niels Christie foi um grande criminólogo. A Noruega, os países escandinavos, eles têm uma experiência de segurança pública, de crime, de prisão muito diferente de tudo que a gente conhece no mundo. Muito, muito, muito diferente. É engraçado até quando você vê isso aqui nos memes, por exemplo, o cara mostra, porra, olha como é que é a prisão na Noruega, olha como é que é a prisão na Dinamarca. Então é melhor do que muito hotel que a gente já ficou por aí, né? Então a experiência deles é muito diferente, muito. E uma segunda coisa que eu acho que eles, e principalmente o Christie fez, ele já é falecido, que é olhar com um certo olhar de estranhamento, né? Um olhar crítico para o que a gente faz fora lá da Escandinávia, lá da Europa, da parte norte, bem norte do continente europeu. Então, uma coisa que um tema que ele trabalha muito, você já deve ter visto isso aqui em outros vídeos aqui, é a questão de fazer uma crítica ao encarceramento em massa, né? Ele olha, por exemplo, para os Estados Unidos, mas essa crítica pode ser olhada também para o Brasil, que é, a partir da década de 90, um aumento exponencial, né, da pena privativa de liberdade. Então você pega lá, porra, há 20, 30 anos atrás você tinha 150 mil presos, hoje você tem quase 900 mil, né? E claro que isso é um fenômeno super relevante para a criminologia, e esses caras vão tentar entender o significado disso. E o que eu acho bacana dele aqui é que ele é um cara propositivo. Eu sinto muito essa coisa do cara não ser propositivo, porque pode criticar, falar, mas efetivamente colocar na mesa, no jogo aqui, outras cartas para você ter um cardápio de soluções mais variado, poucos autores fazem, mas ele faz isso muito bem, né? Então vamos lá. Ele trabalhou na Universidade de Oslo, né? Na Noruega. De fato foi um dos mais influentes. Não sei se essa foto é dele, tá? Que a IA jogou, Rafa, essa foto dele aí. Eu evito colocar as fotos porque acho que a IA viaja na batatinha. Desconfio que não seja ele, tá? Mas fica aí como piada interna nossa aqui. E ele escreveu, eu acho que a grande obra, ele tem bastante livro legal, mas acho que a grande obra dele é essa aqui, A Indústria do Controle do Crime, de 2004, e olha o que ele fala: o crescimento exagerado dos sistemas penais ocidentais. Você vê que eu tô falando para você aqui de 2025, mas esse cara aqui, há mais de 20 anos atrás, já percebeu a tendência que já vinha há mais de 10 anos acontecendo. Então, realmente, esse cara, ele enxergou um fenômeno relevante antes desse fenômeno ter o tamanho que ele tem hoje, né? E aí, eu acho que o mote dele é isso aqui, a visão humanista da justiça criminal. Ele escreveu um primeiro livro que ele fala assim, olha, conflitos como propriedade, que ele fala, olha, os conflitos foram roubados, né, das comunidades, ele tem que ser devolvido para as suas comunidades. O conflito tem que ser resolvido lá, a pessoa tem que perceber lá, né, nas comunidades em que o crime aconteceu, né, as partes envolvidas, né, o abalo que o acontecimento de um crime provoca, né, num bairro, numa cidade, isso tem que ser, a resolução tem que acontecer lá, porque elas têm que perceber, né, o conflito sendo resolvido, né? E aí é justamente isso que ele está advogando. Ele fala: o conflito tem que ser devolvido aos indivíduos e à comunidade que os vivenciam. E olha que ele fala isso em 1977. Você vê que ele já começou bem, né?
Crítica ao encarceramento, né? A justiça com o controle do crime, ele fazendo a questão do encarceramento em massa. E olha que interessante, e aqui ele está falando dos Estados Unidos, principalmente, ele fala, olha, você tem uma indústria disso, né? Você tem algumas setores se beneficiam financeiramente disso, né? Do encarceramento. E ele propõe uma outra coisa, ele fala, olha, nós vamos propõe o justiça restaurativa, que traz um pouco mais a participação da vítima e da comunidade para a resolução, né? E propõe que você seja mais criativo, né? Na adoção de outras medidas legais. Olha que interessante, ele fala, olha, sistemas penais centrados nas necessidades humanas, né? Aí ele fala, olha, a gente tem que ter um desenvolvimento de metodologias para mediação e diálogo. Claro que nem todo tipo de crime você consegue endereçar isso, né? É difícil. Como é que você vai estabelecer uma mediação e diálogo depois de um sequestro, depois de um homicídio? Mas veja que, talvez, para aquela comunidade abalada por um homicídio, você possa tratar aquilo de outra forma, né? Atender aquelas pessoas que foram violentadas, ainda que indiretamente, né, por um homicídio. Veja que ele diz, olha, você teria que envolver a comunidade na administração da justiça criminal, né? É muito interessante ele falar isso, porque se você for pesquisar, inclusive iniciativas no Brasil a respeito disso, você vai ver uma série de iniciativas que foram muito interessantes. Eu, quando fui estudar isso aqui, conheci uma iniciativa para diminuir o número de homicídios em Belo Horizonte, né, que tratava sobre mediação de conflitos, né, mediação e diálogo com jovens vulneráveis, né? E segundo se falou nesse estudo, foi um projeto que deu muito certo, né, em Belo Horizonte. Então, se você está me assistindo aí de Minas Gerais, principalmente, pesquisa essa iniciativa aí de Minas Gerais, porque me parece que foi algo que bebeu nessa fonte aqui, né? É claro que para isso você precisa abandonar um pouco, né, essa concepção do que é crime, do que é punição, ou nem do que é crime, do que é punição, mas desse formato de tratamento, né? Eu acho que é isso, no fundo, é o formato com que se trata isso, é o que ele propõe de diferente. Ele fala, olha, você não pode tratar o crime, o fenômeno criminoso, só como uma violação do sistema jurídico, mas também como um conflito social. E olha que interessante, se você pegar o Luiz Flávio Gomes, que é um autor que as bancas examinadoras gostam muito, ele também é falecido. O Luiz Flávio Gomes tem um livro sobre criminologia, né? Chamado Criminologia, uma obra que está esgotada, infelizmente, né? Mas se você procurar na estante virtual, ele existe. E esse livro fala o seguinte, olha, o crime tem que ser encarado como um problema social e comunitário, e não somente isolado. Olha que interessante. Ele está conversando nessa concepção, né, de crime como fenômeno sociológico com o trabalho do Nils Christie, né? E o Luiz Flávio Gomes foi, né, um professor muito respeitado, né? Nome até de cursinho, ele foi dono de um curso preparatório para concurso. Então eu imagino que seja alguém que vale a pena ser estudado e citado, e principalmente à luz desse sujeito aqui. Algumas coisas, olha só, como eu disse, né, o Nils Christie era um cara muito propositivo, e ele colocou algumas cartas na mesa aqui, né? Ele falou, olha, implementação de encontros estruturados, né, entre vítimas e infratores para diálogo e reconciliação. Volto a falar, evidentemente que não é para todo crime que serve isso, crimes de morte seria até impossível, mas talvez para conflitos, por exemplo, de vizinho, né, de barulho, Eu li essa semana uma reportagem que falava que no fim de semana uma porcentagem significativa do que o centro de operações da Polícia Militar recebe, né, de chamados, é barulho, vizinho,
problemas de conflitos de convivência, né? Então, talvez aqui uma saída para desafogar, né, o trabalho das polícias ostensivas, né? Desenvolvimento de sanções não prisionais, então espaços comunitários, o monitoramento eletrônico, a liberdade condicional supervisionada. Hoje, na época que ele escreveu, era até menos desenvolvido do que isso. Mas se você olhar hoje, essas possibilidades de monitoramento eletrônico, de uso de tecnologia, são muito grandes. Embora muitos pensadores da criminologia até critiquem também, né, o uso de tecnologia, os reconhecimentos faciais, enfim, outros tipos de tecnologia, mas talvez eles implementados adequadamente seriam viáveis como alternativas não prisionais, né? E ele quer estabelecer essa... o que o Nils propõe é que se comece a pensar efetivamente sobre isso, né? Espaços comunitários para resolução de conflitos e reintegração de infratores, né? E aqui uma coisa que sempre dá ruído, né? Essa última, que é a reforma legislativa para diminuir a população carcerária. Isso aqui é briga para mais de metro. Diminuir e aumentar saidinha, diminuir e aumentar a pena, como que se regula a legislação de cumprimento de pena. Aqui a briga é grande. Não preciso eu falar para vocês. Quem está estudando isso aí, principalmente direito penal, para as carreiras jurídicas, né? MP, magistratura, defensoria, sabe muito melhor até do que eu como a gente vive de recuos e avanços. Isso até é natural nessa questão da população carcerária. Mas veja que, se você olhar na prática, muito disso são iniciativas que, embora nem sempre sistemáticas, às vezes isoladas, voluntariosas, mas que aparecem, vira e mexe, aparecem por aqui. É interessante que, se você for olhar esse pedaço da Europa aí, é um lugar que está desativando as suas prisões, né? Talvez bebendo na fonte dele, quem sabe, né? Tá aí também algo que você pode pesquisar, se a sua ideia não é só concurso, se a sua ideia é pesquisa. Eu li outro dia, eu acho que, salvo engano, na Holanda ou talvez na Suécia, eles estão trazendo prisioneiros, ou querendo trazer prisioneiros de outros países, eles receberiam por isso, porque as suas prisões estão ociosas, né? Aqui deixo para você aqui algumas das obras dele aqui. São muito interessantes, muito citadas, e algo que você, se for um pesquisador, tem que ter aí no seu chip. Beleza? Espero que tenha gostado. Segue a gente, dá seu like, vamos seguindo na nossa fiada aqui, que eu tenho certeza que a gente vai abrir muita porta para você, tanto em concurso quanto em pesquisa de criminologia.